Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma mini aula aqui da JHF Tech English, nosso canal do YouTube. É sempre muito bom recebê-los aqui. E hoje eu tenho um assunto muito legal, muito interessante, que é a operação do trem de pouso das aeronaves. É um trem de pouso, que é aquela estrutura que você enxerga quando o avião decola ou quando o avião vai pousar, onde tem lá a estrutura do trem, as rodas, ou seja, o trem de pouso basicamente serve para suportar as cargas que o avião sofre durante pousos e decolagens, né? E principalmente durante o pouso. Vamos dar uma olhada no material para vocês entenderem como que é o processo do sistema durante extensão e retração do trem de pouso, tá? A operação é totalmente hidráulica, os comandos são elétricos, mas vamos ver isso funcionando com um pouquinho mais de detalhes. Bora lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai enxergar isso um pouquinho mais fácil. Então, olha só. Aqui tem um textinho simples que eu vou explicar para vocês. E a gente tem o trem de pouso, o sistema de trem de pouso e a alavanca do trem de pouso. Então, eu vou explicar aqui o texto para vocês e depois a gente olha a animação para ver como que o processo funciona. Então, extensão e retração do trem de pouso. Então, sistema de retração e extensão. O controle do trem de pouso, né, controla eletricamente o sequenciamento do trem de pouso e das portas, ou das comportas, beleza? Então, aqui, portas ou comportas. Vocês vão ver aqui que tem algumas comportas. Não está aparecendo agora porque o trem de pouso está estendido. Mas a gente tem algumas comportas que protegem a área do trem. Então, ele diz assim, ó, Landing Gear Control Electrically Control Gear in a Door Sequencing. Aí ele vem na sequência. The landing gear control a complete gear cycle, one up selection and one down selection. O que ele quer dizer nessa frase? Ele quer dizer o seguinte, que o ciclo completo do trem de pouso, né, controlado pelo controlador do trem de pouso, é completado por um ciclo da alavanca acima e um ciclo da alavanca para baixo. Apesar de não estar escrito alavanca aqui, mas para a gente traduzir para o português ou para a gente fazer o entendimento em português, ficou muito mais fácil a gente adaptar essa tradução para a nossa língua. Então, lendo essa frase, a gente consegue entender que um ciclo completo do trem de pouso, ele é basicamente feito pela seleção do trem de pouso para posição para cima, né, através da alavanca, e posição para baixo também através da alavanca, tá? Então, você completa esse ciclo. E quem controla todo esse processo é o controle do trem de pouso, beleza? Então, quando ele é selecionado para a posição para baixo, né, down position, when down is selected, the landing gear control takes control of the extension sequence. Então, o controle do trem de pouso faz aí o controle do sequenciamento de extensão do trem. The signal the doors to open via selector valves and other door proximity detector signal. Então, o que ele vai fazer? Só terminar de ler esse texto, the doors fully open position. Então, o que ele vai fazer? O sinal de portas abertas, né, é enviado para as válvulas seletoras e para os detectores de proximidade de portas completamente abertas. Ou seja, esse proximity sensor são sensores de proximidade, geralmente são capacitivos, e quando a porta estiver totalmente aberta, você vai ter uma chapa metálica. Então, na verdade, são duas chapas, né? Uma chapa ela é eletricamente energizada e a outra chapa serve apenas como referência de informação. Bom, e você altera ali o campo eletromagnético daquela área. Então, geralmente, os sensores são capacitivos, do tipo capacitivo. Ele traz esse detalhe do texto, né, dizendo que aí o sensor vai receber sinal quando a porta estiver completamente aberta. E ele, né, o sistema de controle do trem envia esse sinal para os detectores, né, e para a válvula seletora para que o sequenciamento aconteça. Beleza? E aqui ele diz assim, ó, when all doors are fully open, the landing gear control commands a gear station while maintain the doors open signal. Então, quando as portas estão completamente abertas, o controle do trem de pouso comanda aí a extensão do trem de pouso, mantendo as portas abertas. Então, o que vai acontecer? Quando as portas estiverem completamente abertas, o controle do trem, né, que pode ser um computador, um canal, né, enfim, ele vai
mandar o sinal para o trem de pouso descer, né? Porque as portas já estão completamente abertas, ele vai permitir que o trem de pouso desça. The gear proximity detector signal to LGC, que é Landing Gear Control, that the gears are down locked. When all the gear are down and locked, the landing gear control signal the doors to close and unlocks the actuators to pressurize while maintain the gear standard signal. Então, o que acontece? Os detectores de proximidade do trem de pouso, agora não é mais da porta, mas do trem de pouso, recebem, então, o sinal do trem de pouso, né, do sistema de controle do trem de pouso para o efeito de downlock, ou seja, para ele destravar e descer. Então, o sistema de controle do trem de pouso vai mandar esse sinal para que o downlock, que são as travas do trem, abram e o trem comece a descer, porque ela fica travado, segura o trem na posição retraído, ele vai soltar e o trem vai descer. Beleza? Então, quando todo when and lower the gear, downlock it, the landing gear control signal toward close and lock sectors to pressure. Então, quando o trem desce, né, quando o trem está completamente embaixo e travado, né, down and locked, e a gente tem a confirmação de trem embaixo travado, o controle do trem de pouso, né, vai enviar então esse sinal para as portas fecharem, né, e vai manter então o trem travado, né. A gente tem lá os atuadores, vocês vão ver aqui no vídeo, né, os atuadores trabalhando, e quando termina o sequenciamento do trem embaixo, a gente fecha as vias hidráulicas, ou seja, as válvulas hidráulicas vão fechar e eu não vou mais transferir fluido hidráulico, então o trem permanece na posição estendida, beleza? Algumas coisas, obviamente, não estão escritas aqui, estou fazendo uma explicação um pouco mais detalhada. Why I maintain the gear standing signal. Então, mantendo o trem de pouso estendido, né? Então, é sinal aí de trem de pouso estendido. A gente confirma o trem embaixo travado. Então, olha só. A gente começa com a posição position, que é recolher o trem, e na sequência ele vai baixar o trem de pouso, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira animação. Deixa eu só apertar aqui para vocês. Tá? O nosso primeiro filminho, segundo e o terceiro. Então, ó, vou recolher o trem. O sistema começou a pressurizar, ele abre as comportas, o rotador das comportas, e começa a atuar o trem para recolher. Aqui a gente tem o travamento do trem de pouso e agora o travamento das comportas, beleza? Agora, para extensão do trem de pouso, basicamente o mesmo processo, só que ao contrário. Você vai ter aqui a alavanca para down position, né? Ele vai baixar a alavanca, que não baixou, né? Nós vamos baixar a alavanca. E aí você tem o destravamento tanto do door up lock quanto do door gear, né? Gear up lock. O trem de pouso vai baixar, os atuadores das portas vão recolher e as vias hidráulicas vão ser fechadas. Se vocês repararem, a gente fez aqui a troca do sequenciamento, tanto de door quanto de gear, né? Você tem raise, você tem lower, você tem open, você tem close. Então aqui existem as válvulas de sequenciamento, né? O fluido ele muda de posição. Se eu quero descer a comporta, fechar a comporta, descer o trem ou recolher o trem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima mini aula. See you next time. Stay safe. Take care. Have a good one.